Estamos chegando nesta manhã de quarta-feira, dia 5 de setembro do ano 2018, com mais um quadro Check-up no rádio. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui nos estúdios a médica pediatra, doutora Césia Vanderlei. Seja bem-vinda aqui pela primeira vez aqui no nosso Panorama 95. Doutora, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio 95. E obrigado pela receptividade. Para falar hoje de um tema, com certeza, que chama muita atenção, que é o autismo. Autismo nas crianças, que já começa a aparecer muito cedo na vida das pessoas? Isso. O autismo, vamos falar hoje desse tema autismo, que é muito importante por estar bastante frequente na nossa população, né? Então, é uma desordem neurológica que a gente vê que está aparecendo com mais frequência. A gente fica até preocupado, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Neurologia, porque estão aparecendo tantos casos de autismo, né? E existem estudos através das sociedades de neurologia para determinar por que está tendo tantos casos. Pode ser também que não era diagnosticado anteriormente, no passado essas pessoas não chegavam ao diagnóstico, por isso o volume de pacientes com esse diagnóstico vem aumentando a cada vez mais. Então é um tema interessante esse para a gente debater aqui, para poder esclarecer os pais, para levar eles a pensarem em alguns sinais de alerta, para ficar atento a levar seu filho para uma consulta médica. Então vamos esclarecer hoje um pouco o que é o autismo, né? O autismo é uma desordem neurológica que vai afetar todo o neurodesenvolvimento da criança. O que é que isso significa dizer? Que essa desordem neurológica ela vai afetar o desenvolvimento da criança como completo. Ela pode influenciar no aparecimento da linguagem mais tardiamente, nos comportamentos da criança. Então é muito importante, porque uma criança, quanto mais cedo diagnosticada, mais rápido ela deve ser tratada, começar uma terapia para que ela possa se inserir na comunidade. E o autismo, a gente vê muito que ele é dito como essa desordem neurológica que vai atrapalhar todo o seu eixo de neurodesenvolvimento, e ela vai ter três características clínicas que levam a gente a diferenciar em apenas atraso de desenvolvimento ou numa criança que vai ter um espectro autista que vai precisar de um tratamento e de um acompanhamento. Então essas crianças que levam a pensar no autismo, ela vai ter um atraso no desenvolvimento, uma aquisição da linguagem mais tardiamente, um comportamento diferente, ela vai ter dificuldade na interação social, na comunicação, e ela vai ter movimentos repetitivos. Então, mais pra frente a gente vai falar nesses sinais quando o pai deve ficar alerta no autismo, né? Inclusive, essa é uma dúvida, porque muitos pais não sabem, por exemplo, que sinais surgem e que devem, inclusive, ter esse alerta, né, com relação aos filhos. São sinais que a gente consegue perceber com muita facilidade? Isso, são sinais que a gente consegue perceber desde o nascimento da criança. Muitas pessoas ficam assim em dúvida: eu percebo que meu filho tem um comportamento diferente, principalmente aqueles pais que já têm outros filhos, vêm a ter um novo filho, percebe um comportamento diferente, mas fica receoso em levar ao médico, porque pensa, não, ele vai ter o seu tempo diferente das outras crianças. Então eu deixo claro aqui para os pais que desde o nascimento é muito importante que vocês façam acompanhamento dos seus filhos, porque alguns sinais que vão referir ao paciente ter algum espectro autista, ele tá na criança desde o nascimento. Então eu vou falar aqui alguns, os mais comuns, para que vocês fiquem alerta nesses sinais, certo? Então a criancinha, quando recém-nascida, ela deve, no momento que está ali amamentando no seio da mãe, ela tem que ter uma interação no olhar com aquela mãe. Então a criança, quando está amamentando, ela fica com aquele olhar fixo na mãe, ela interage. Então a mãe tem sempre que manter um contato visual com essa criança, estar falando com a criança. Eu oriento muito as mães no consultório que quando o bebê nasce, que você começa a amamentar o seu bebê, ele não tem uma visão já bem estabelecida. Então eu oriento a mãe usar um batom de cor forte para que essa criança visualize bem a boca da sua mãe e tenha uma melhor interação com a mãe. E a partir daí a gente vai percebendo a interação dessa criança no contato visual com a mãe, tá certo?
Então, ao decorrer dos meses, as crianças elas têm que passar por acompanhamento, porque existe um checklist que o pediatra tem que fazer de acordo com o desenvolvimento. Porque a cada mês, Marcos, a criança ela vai ter os seus marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, com 3 meses, até os 3 meses, a criança tem que desenvolver um sorriso social. Que é isso? Um adulto chega, interage com a criança, fala e aquela criança tem que demonstrar um sorrisinho, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai vendo o comportamento dessa criança. E se não demonstrar esse sorriso? Se não demonstrar esse sorriso, então a criança tem que ficar com alerta, tem que estar fazendo o acompanhamento com o pediatra, para que todo mês ela passe por um checklist acompanhando seus desenvolvimentos. Mas seria um dos sinais de que ele pode ter... Seria um dos sinais. Então, logo ao nascimento pode estar presente, a gente vai observar como uma criança que não tem interação no movimento ocular com a mãe, né? Não tem interação com essa mãe. Os marcos de desenvolvimento a cada mês que vem apresentando, essa criança até os 18 meses, a partir dos 18 meses, existe um checklist que ele vai determinar se essa criança tem um espectro autista ou não. Então, vamos lá, alguns sinais que os pais devem estar alerta. Então, se sua criança não tem uma interação boa, principalmente com os pais, porque nesse início de vida, as pessoas que as crianças mais têm interação são com os pais ou irmãos. Se essa criança não consegue brincar com outras crianças, ou até mesmo brincar com seus pais ou com os brinquedos, se essa criança tem movimentos repetitivos, a criança fica com movimentos repetitivos, que a gente chama de movimentos estereotipados. Quando é a criancinha maior, ela tende a ter comportamentos repetitivos. Ela começa a ter movimentos nas mãos, ou então começa a rodopiar no seu próprio eixo, ela fica rodando, ou então tá no colo da mãe, tende a ficar querendo pular o tempo todo. Quando é uma criancinha já maior, ela só quer assistir determinado desenho, ela tem fixação por aquele desenho. Acaba o desenho, ela não quer ir para outro desenho, ela quer sempre aquele mesmo desenho. E eles tendem a ter movimentos repetitivos, tentando repetir o que vê naquele desenho. Então ele assiste determinado desenho, fica repetindo as falas do desenho, fica repetindo os movimentos. Quando elas vão brincar com brinquedos, elas têm fixação por determinados brinquedos, só quer brincar com aquele brinquedo. É muito comum a gente ver nos meninos, quando vão brincar com carrinhos, eles têm fixação por uma parte do brinquedo. Por exemplo, ao brincar com o carrinho, eles viram esse carrinho e tendem a brincar apenas com a rodinha. Ficam girando essa rodinha por horas e horas, fica na mesma brincadeira. Ou então ele pega os brinquedos e tendem a enfileirar esses brinquedos, eles ficam organizando os brinquedos em filas, ou então em pilhas, botando o brinquedo um em cima do outro o tempo todo. Então essa criança que vai ter esse espectro autista, ela é uma criança que ela tende a ser organizada, tá certo? Então ela tem fixação por determinados brinquedos. Você compra um brinquedo novo, mas a criança não quer, rejeita, ela só quer aquele determinado brinquedo e tende a fazer esses movimentos, né? De repetir, de empilhar os brinquedos, de colocar em fileira. E nos carrinhos, no menino, principalmente, a gente vê muito, eles tendem a ficar rodando a rodinha do carrinho, tá certo? Então, outras características, essas crianças, quando elas começam a entrar na escola, elas não interagem bem com as outras crianças. Então é como se ela tivesse o seu mundo próprio. Ela tende a brincar ali sozinho, ela conversa sozinho, ela não vai interagir com outras crianças na hora do recreio, nem na sala de aula. Ela só vai viver no mundo dela. E outra coisa muito interessante que a gente percebe nessas crianças é que elas tendem a viver numa rotina. Elas estabelecem uma rotina e não aceitam sair dessa rotina. Então a criança tende a acordar, tomar banho, tomar café, brinca, vai para a escola. Ela não aceita sair dessa rotina. É uma criança que ela não vai querer passear, ela não quer ir para aniversário, ela não gosta de ir para aniversário porque ali vai ter muitas crianças, ela não vai interagir. Então ela é uma criança que ela gosta daquela rotina. Ela quer sempre fazer as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, o mesmo desenho. A gente vê muito também crianças que têm espectro autista, ela não gosta de barulhos fortes. Então, quando você está em determinado local que tem um som alto, ela tende a ficar tapando os ouvidos, porque aquele som alto incomoda a criança. E o respeito é importante, né? Eu digo isso porque eu já estive em alguns locais onde convivi com crianças autistas e
elas gritam, elas chamam a atenção, né? Elas se incomodam com algum barulho, né? Com a presença de muita gente. E isso tem que ser respeitado, né, doutora? Com certeza, isso tem que ser respeitado. Toda a família tem que passar por uma terapia, por aconselhamento para saber lidar com essa criança. Isso é muito importante e vai determinar a evolução do quadro dessa criança. Com relação aos fatores de risco, o que é que desencadeia o autismo? Então, a gente vê que como fator de risco principal está a genética. Então, ela é uma desordem hereditária, tá certo? Então, o principal fator de risco é se essa criança ela já tem irmãos que possuem autismo. Então, em crianças que têm irmãos com autismo, essa porcentagem de apresentar esse problema vai ser alto. Não quer dizer que obrigatoriamente essa criança vai ter o autismo, não. Mas é uma criança que tem que ser acompanhada para poder determinar. Como também a gente vê muito hoje em dia, existem muitos estudos em relação aos primeiros 1000 dias da criança, que começa desde a gestação, tá certo? Então é muito importante que na gestação as mães tenham um ambiente tranquilo, um ambiente seguro, sem muitos estresses, uma alimentação adequada e saudável, sem alimentos industrializados, para que o cérebro dessa criança possa se desenvolver adequadamente. Com relação, você falou na questão dos sinais, agora que o diagnóstico ele tem que ser feito por um especialista, isso? Isso, o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico puramente clínico. Não existem exames para determinar que essa criança vai ter autismo. Então não vai ser necessário exames de sangue, não vai ser necessário exames de imagem, como tomografia. Muitos pais chegam pedindo uma tomografia. Então eu deixo aqui claro que o diagnóstico do autismo ele é puramente clínico, não depende de exames. E nós, médicos, a gente possui uma ferramenta que é disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Neurologia, que é um aplicativo que ele vai determinar várias perguntas, é como um questionário, que a gente vai marcar esse questionário e a partir daí vai ver se essa criança ela entra no espectro autista ou não. Então é um diagnóstico clínico, deve ser feito no consultório e deve ser feito a partir daquela criança que ela faz mesmo um acompanhamento pediátrico. Então as criancinhas que têm um acompanhamento, ao decorrer dos meses, o pediatra vai perceber se essa criança necessita de acompanhamento para o espectro autista ou não. Mas se essa criança não tem esse acompanhamento e os pais ficam em dúvida se o comportamento dessa criança é diferente, então vocês levem a criança para uma consulta que vai ser aplicado esse checklist, esse questionário, para saber se essa sua criança tem fator de risco para desenvolver o autismo ou não. E é muito importante falar que quanto mais cedo essa criança for diagnosticada ou levantar essa hipótese, mais eficaz vai ser a terapia, o tratamento, para que essa criança consiga se desenvolver e ter uma interação social na escola, em toda a vida, melhor. Estamos aqui hoje no nosso quadro Check-up no rádio, do nosso Panorama 95, recebendo a médica pediatra, doutora Césia Vanderlei, para falar sobre autismo. Doutora, o distúrbio, ele é mais frequente em meninos ou em meninas? Hoje em dia existem estudos ainda sobre esse caso e não tem comprovado ainda isso, mas a gente vê uma incidência maior nos meninos. Existe tratamento? Existe cura também? Então, em relação ao tratamento, o tratamento ele vai ser um tratamento multidisciplinar. Essa criança precisa de acompanhamento com especialista, pediatra ou neurologista pediátrico. Também precisa de fonoaudiólogo junto com ele, psicólogo e terapeuta ocupacional com os psicopedagogos. Para quê? Para criar essa criança, vai ser construído técnicas para que essa criança consiga interagir bem com o meio. É importante falar que existem vários graus de autismo e da doença. A gente tem desde o grau mais leve, que a criança praticamente vai ter só problema nessa interação social, até os casos mais graves. Então, quanto antes começar essas terapias e esse acompanhamento, mais fácil essa criança vai poder lidar com essas dificuldades para que ela seja inserida de forma correta na sociedade. E uma parte muito importante do tratamento é o aceitamento por parte do familiar
desse problema, dessa diferencial que essa criança vem a ter, né? Então, como os familiares, os cuidadores são as pessoas que mais podem ajudar essa criança, então são pessoas que também devem estar fazendo parte desse acompanhamento, desse tratamento, desses aconselhamentos, para que possa ajudar a suprir essas necessidades, para que essa criança possa se desenvolver. É muito interessante, Marcos, que agora atualmente começou um seriado no Globoplay sobre um médico que ele é portador de autismo e está fazendo muito sucesso. Não sei se vocês ainda viram, é O Bom Doutor. E ele é uma série muito boa, ele é portador do autismo. Então, quem tem crianças com esse quadro, se puder assistir, assista, que vocês vão ver que desde os quadros mais leves ao mais grave, essa criança pode ter chances de interagir, de vir a se dar bem na escola, de fazer uma faculdade, de se formar, de ter uma profissão. Tudo vai depender do tempo que você levou para fazer esse diagnóstico e o acompanhamento dessa criança. A nossa ouvinte pergunta aqui, ela deve ter um filho com autismo, ela quer saber se ele vai se desenvolver normalmente. Basta citar, por exemplo, os casos de famosos que têm autismo, né? Bill Gates, o próprio Messi, que é uma estrela do futebol internacional, não é isso? Então, para responder a nossa ouvinte, se ele vai se desenvolver normalmente? Então, é importante eu dizer que, como eu já citei anteriormente, existem vários graus de autismo, tá certo? Geralmente a gente classifica de uma forma de leve, moderado a grave. Se essa criança vai ter um autismo de leve a moderado, ela pode sim desenvolver-se normalmente como outras crianças, chegar a se formar, ter uma profissão, casar, ter seus filhos sem problema nenhum. Mas essa criança, ela precisa de uma terapia, de um acompanhamento, principalmente nessa faixa etária pediátrica, para que ela consiga aprender a lidar com essas diferenças. Então, ela pode sim ser uma criança, se desenvolver e ser um adulto normal. Como é que é esse relacionamento das crianças com autismo com os seus pais? Esse relacionamento é a parte mais importante quando é feito esse diagnóstico. Anteriormente, logo no início que essa doença ela começou a ser estudada, existia um fundamento que os pais não deveriam ser avisados sobre o diagnóstico da criança. Então, o que é que acontecia? Essa criança, ela era tida como uma criança diferente e chegava a ser excluída por seus familiares. Então, a partir de diversos estudos, foi visto que a base do tratamento é orientar bem os familiares, porque eles vão ser o alicerce dessa criança. Então, a criança autista, ela vive num mundo próprio e ela tem a sua rotina. E dentro da sua rotina vão estar inseridas as pessoas que elas mais têm contato. Então, geralmente, as pessoas que elas mais têm contato são os seus familiares e cuidadores. Então, é importante ter uma boa relação, ter essa terapia, ter o aconselhamento, para que essa criança possa ter uma interação boa com essas pessoas de sua rotina e ela venha cada vez mais ter uma boa relação. A nossa ouvinte Maiane, lá de Parelhas, a nossa colega inclusive de Rádio Rural também lá, ela pergunta aqui, segundo ela, lá na cidade de Parelhas está tendo um índice muito alto de crianças com autismo. Vem crescendo aqui na nossa região também do Seridó? Vem crescendo absurdamente, não só aqui, mas em todo o mundo. É como eu disse, existe uma dúvida pelos pesquisadores se essa doença está sendo uma doença insidiosa agora, dessa modernidade, e está sendo estudado as possíveis causas, ou se apenas anteriormente essas pessoas não eram diagnosticadas, não se chegavam ao diagnóstico. E como a maioria dos casos de autismo que a gente vê, inclusive em nossa região, são autismos classificados como leve, algumas pessoas elas se desenvolveram normalmente, conseguiram por si só criar estratégias para suprir suas necessidades e por aí não foram diagnosticadas. Então, como hoje a informação está mais fácil para chegar nas populações, os diagnósticos eles estão sendo feitos mais facilmente e mais precocemente. Então, por aí que vem crescendo esses casos de autismo, tá certo? Mas realmente a incidência vem aumentando. E existem pesquisas até sugerindo que a incidência da gente estar se expondo a agrotóxicos,
a alimentos muito industrializados, a desordens físico-químicas, muito estresse, pode estar levando ao aparecimento dessa desordem. Não é nada comprovado ainda estão em pesquisas e em estudos sobre as causas reais que podem estar aumentando essa incidência. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Márcia, ela quer saber o seguinte: como é que as pessoas mais próximas devem interagir com crianças com autismo? De forma normal ou de forma comum? Sim, as pessoas mais próximas, primeiramente, elas devem ter alerta sobre esses sinais diferenciados de comportamento, e a principal coisa que a gente orienta aos pais é paciência, porque ela vai ser uma criança diferenciada, ela só quer aquela determinada brincadeira, ela só quer aquele determinado desenho, e os pais e familiares mais próximos não devem estar estressando essas crianças querendo mudar a sua rotina, porque é parte desse probleminha delas querer viver nessa rotina. Então os pais têm que ter paciência com essa criança, paciência de interagir, de brincar, de tentar cada vez mais, a cada dia, tentar introduzir novas brincadeiras, novos desenhos, novas formas de interação, levar para brincar com outras crianças, mas sem estressar essa criança. Então não pode ser assim um comportamento do pai querer impor que sua criança faça determinada brincadeira, determinada interação social. Tudo tem que ser feito com muita paciência para não levar um estresse e piorar o quadro dessa criança. Você já falou sobre isso aqui, mas a nossa ouvinte pede para reforçar. Ela pergunta: uma criança de 7 anos, quando escuta barulho, imediatamente eleva as mãos aos ouvidos. É um indício de autismo? Olha, é um dos sinais que pode levar a pensar no autismo, mas não pode ser o único dos sinais. Então, primeiramente, a senhora leva essa criança para uma avaliação, para que um checklist seja adotado, o questionário, para ver se ela tem possibilidade de ter autismo, mas também é muito frequente crianças que chegam apenas com sinais auditivos, com deficiência auditiva ou então com muita sensibilidade. A gente aplica o questionário e vê que o problema dessa criança é mais auditivo. Então aí a gente encaminha para a parte dos testes de acuição auditiva. Doutora Césia, tem uma pergunta que chegando aqui através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que quer perguntar aqui a nossa ouvinte. Bom dia. Minha filha tem 1 ano e 5 meses, vai fazer. Já foi para ortopedista de Jucurutu 2 vezes. O que ele diz é normal, que minha filha tem no pé. Que eu preste atenção para ver como era que ela andava, como era que ela pisava. E até hoje ela tem um probleminha no pé. O pé dela é meio tortinho. É normal isso? Ou eu tenho que procurar outro ortopedista? Estou aqui em Barra de Santana, Maria. Um abraço, Maria, os amigos de Barra de Santana. Essa questão do pé pode ser um sinal de autismo? Olha, no autismo a gente tem movimentos estereotipados. Então, aquela criança, ela tende a andar nas pontas dos pés, mesmo conseguindo apoiar bem o pé no chão. Ela tende a ter movimentos circulares em torno do seu próprio eixo, então a criança fica rodando. Mas Maria é o nome da ouvinte? Maria. Mas Maria, essa parte do pezinho torto não entra no checklist de autismo não, tá certo? Muitas crianças, elas nascem com esse probleminha no pé, que a gente chama de pé torto congênito, ou até mesmo um pé torto normalzinho. Então, geralmente a gente pede que a paciente vá para uma consulta para que a gente possa determinar se esse pezinho precisa de avaliação, de correção ou não. Mas fique tranquila que esse pezinho torto é um problema frequente na pediatria e geralmente ele se resolve, viu, Maria? Conversamos aqui no nosso programa com a doutora Césia Vanderlei Quinino. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, atende na Clínica Santana, aqui na cidade de Caicó, telefone 3421-2400. Doutora Césia, obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço para poder trazer esse esclarecimento para a população. Então, aos pais, fiquem alerta, não tentem encobrir. A gente vê muito que os pais, às vezes, percebem esses comportamentos diferentes, mas ficam com receio, ficam com vergonha de admitir e levar para uma consulta. Assumir ajuda bastante, né? Encarar a realidade ajuda muito. Muito, muito. Então, realmente, se você percebe um comportamento diferente no seu filho, leve ele para uma consulta, não custa nada, vai ajudar muito a ele, tá certo?
e vai lhe deixar mais tranquilo. Então eu agradeço aqui, Marcos, por estar podendo dar esse esclarecimento à população. E quem quiser marcar uma consulta comigo para a gente avaliar a sua criança, eu atendo na Clínica Santana, aqui em Caicó, e o endereço, o telefone Marcos já passou, tá certo? 8 horas, 12 minutos, fiquem todos com Deus.